seja louvado. Feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado. Vocês estão bem? Estou. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Nós estamos iniciando a nossa semana de oração jovem. Qual que é o tema? Verdade sobre mim. Verdade sobre mim. Tem um pensamento que diz o seguinte: todas as pessoas, elas têm 3 verdades para as pessoas, e as pessoas pensam que é verdade. A segunda verdade é aquela que ela acha que ela é. E a terceira verdade, que é única, é aquela que Deus sabe quem realmente nós somos. Hoje nós vamos descobrir verdades sobre nós que talvez nós tenhamos esquecido, precisamos relembrar, ou talvez seja a primeira vez que nós vamos ouvir a respeito disso. Tá certo? Então eu quero agradecer o convite da Júlia, do Departamento Jovem, para estar com vocês aqui nesta semana. E eu digo para vocês que a gente gostaria de contar com o apoio de vocês durante toda a semana. Eu vou falar por quê. Posso contar, Júlia, por quê? Quando a gente recebe, essa missão de trazer a mensagem, eu sempre gosto de deixar as pessoas que estão organizando à vontade para escolher o tema, o assunto que seja mais pertinente para a igreja. E aí eu dei uma olhada no material que a gente recebeu, vi aquele material legal, bacana. Mas daí eu fui trabalhando, fui estudando mais algumas coisas, eu pensei, puxa vida, eu acho que teria algo mais bacana para a gente poder trazer. E eu estava fazendo uma leitura de um livro, chama Discípulo Radical, do John Stott. Inclusive, boa parte de alguns assuntos que nós vamos ver aqui foi retirado desse livro. E tem um texto lá em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 1 ao 17, que ele fala algumas verdades sobre o cristão. E quando eu me deparei com aquele texto e com aqueles pensamentos, eu falei, puxa vida, isso aqui cairia certinho na mensagem. E aí eu falei, bom, vou falar com a Júlia a respeito disso. Mas daí foi passando o tempo, eu não conseguia falar com ela. No domingo passado, né, Júlia? Ela me mandou uma mensagem: oi, Jefferson, tudo bem? E aí, como eu estava preparando para finalizar lá uma semana que nós tivemos no estudo de Tiago, eu acabei não respondendo ela na hora, fui responder só na terça. Mas eu já estava pensando, Júlia, vamos mudar o tema? E aí eu peguei e mandei a mensagem para ela, falei, Júlia, você mandou mensagem aqui para mim, né? Eu não tive tempo de responder, estou respondendo agora. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. E aproveitando, eu queria saber com você se a gente vai seguir o tema que foi passado para a gente, ou se de repente a gente teria liberdade para mudar. Porque tem um texto em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 a 17, que eu acredito que cairia como uma luva na semana. E aí na sequência ela me mandou um áudio. Ela falou, Jefferson, eu ia falar justamente para você fazer isso. Tem um texto lá em 1 Pedro, capítulo 2, sacerdócio real. Eu gostaria que você de repente utilizasse ele nessa semana de alguma forma. E aí ela falou, isso é de Deus mesmo. Amém. Amém? Portanto, essa mensagem é uma mensagem não somente para você que está aqui, mas é uma mensagem para nós. Então, reforça aqui o nosso convite. Participe toda semana, porque todos os dias nós teremos verdades para cada um de nós. Amém? Amém. Então, dito isto, meus irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura corrida, do verso 1 até o verso 17, para a gente se familiarizar com os temas dessa semana, tá bom? Então a gente vai fazer uma leitura corrida do verso 1 até o verso 17, e depois a gente volta para meditar nos versos 1, 2 e 3. Amém? Amém. Do jeito que você se encontra, feche seus olhos. Vamos dirigir uma oração ao nosso bom Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra, de ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Amém. Neste momento, ó Deus, remove todo empecilho, todo embaraço, todo problema. Amém. E que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém. 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 até o verso 17, está escrito assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele,
a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo que desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos enxergar diversas verdades a respeito da nossa vida como cristãos. Aqui nós podemos elencar alguns pontos que nós vamos tratar no decorrer dessa semana. O primeiro deles: nós como cristãos, a primeira verdade, nós precisamos ser como crianças recém-nascidas. Essa é uma primeira verdade encontrada nesse texto. Agora, tem outras mais. Pedro vai dizer que nós somos pedras também. Ele diz que nós somos sacerdotes, somos povo de Deus, somos peregrinos, estrangeiros, somos servos. E uma última que eu adicionei, que não está nesse texto, mas que irá fazer parte dessa semana: nós também somos mensageiros. Portanto, dentro desse texto existem várias verdades que muitas vezes nós não conhecemos, ou que muitas vezes também esquecemos. E a primeira verdade que nós vamos ver nesta manhã é essa que se encontra do verso 1 até o verso 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como que? Crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém? Amém. A primeira verdade para nós nessa manhã, meus irmãos, é que todos nós precisamos ser como crianças recém-nascidas. Crianças recém-nascidas. Mas antes de adentrar nesse ponto de sermos como crianças recém-nascidas, eu quero voltar um passo atrás. Porque uma criança que ela é recém-nascida, antes ela nasceu. E isso revela que todo cristão verdadeiro, ele precisa nascer de novo. E esse é um ponto importante para a gente. Vocês já pararam para pensar que o cristão é o único ser criado que tem a oportunidade de nascer duas vezes? Não é? Nós nascemos de modo natural, da carne, das nossas mães,
Mas aquele que tem um encontro com Jesus, ele também nasce novamente, agora no reino espiritual. Amém. E antes de nos tornarmos crianças recém-nascidas, nós precisamos nascer. E hoje em dia, meus queridos irmãos, existe uma ideia equivocada a respeito desse novo nascimento. E para a gente entender do ponto de vista bíblico essa verdade a respeito do novo nascimento, nós precisamos entender primeiro que não é o novo nascimento, porque fica mais fácil, tá certo? Então, primeiro ponto aqui, o novo nascimento não é apenas o batismo nas águas. Muitos acreditam que apenas descer as águas batismais, ali você morreu para o antigo homem, mas ressurgiu para uma nova vida. Ali você nasceu de novo. Mas nós não podemos confundir o símbolo com a realidade que ele representa. Ser batizado nas águas é o símbolo de uma realidade que já ocorreu na sua vida. Ou seja, você desce as águas batismais para nascer uma nova vida, porque dentro do seu eu, você já entendeu que você precisa nascer de novo. Que você não pode continuar vivendo uma vida longe dos caminhos do Senhor. Que você não pode continuar vivendo uma vida longe da palavra de Deus. Então o batismo é apenas o resultado, é a expressão, é uma dramatização de algo que aconteceu dentro da sua vida. Só que hoje não é assim. Muitos pensam que apenas descer as águas batismais, isso já faz com que eles sejam novas criaturas. Nós vemos muitas vezes caravanas indo lá para Jerusalém, não é? A Terra Santa, muitas pessoas descendo as águas lá no Rio Jordão, sendo batizadas no mesmo lugar em que Jesus foi batizado. Mas passa algum tempo e a vida daquela pessoa continua a mesma. Ela continua nos mesmos pecados, ela continua nos mesmos delitos e o pior, dando um mau exemplo de cristianismo. Portanto, nós vemos que o novo nascimento não é apenas o batismo nas águas. Agora, o segundo ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos: o novo nascimento também não é apenas uma melhoria de caráter. Sabe aquela melhoria que todos nós desejamos na nossa vida? Então, por exemplo, antes de me tornar cristão, eu falava muito palavrão. Depois que eu me tornei cristão, agora eu não falo mais palavrão. Amém. Amém? Quando eu não era cristão, eu fazia algumas coisas que não são lícitas para um cristão fazer. Mas depois que me tornei cristão, eu, pela graça de Deus, abandonei essas coisas. Amém. E isso é bom, mas não é tudo. Nascer de novo, meus irmãos, é muito mais do que uma pequena melhoria no nosso caráter. Porque você há de concordar que uma pessoa que se policia, uma pessoa que é disciplinada, ela consegue se controlar, não é? Ela consegue aparentar ser algo melhor do que ela realmente é. Ela consegue disfarçar ou até mesmo enganar outras pessoas. Mas isso não é nascer de novo. Isso é você se comportar de uma maneira melhor. Mas não é a verdade do novo nascimento. Um terceiro ponto que nós precisamos entender também é que o novo nascimento, ele não é uma forma de religião. E esse é um ponto que também muitas vezes é equivocado. Muitos acreditam que o fato de ir para a igreja, sentar no banco, levar a sua Bíblia, cantar um hino, ouvir o sermão, voltar para sua casa, representa que ele nasceu de novo. E você há de convir comigo, meus irmãos. Nós conhecemos muitas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas quando chega na sua casa, é um inferno. Quando está no seu trabalho, é um inferno. E muitas vezes esse inferno é ocasionado pelo próprio que se diz crente. Portanto, o novo nascimento, ele não pode ser apenas uma forma de religião. Não é alguém que coloca uma roupa bonita, pega a sua Bíblia, vai para a igreja no culto e depois volta para casa. É mais do que isso. A Bíblia nos ensina que o novo nascimento é uma vida totalmente nova. É uma transformação completa.
É lógico que nós vamos manter ainda alguns traços do nosso caráter que nós herdamos. Mas a mudança é como se fosse da água para o vinho. Aquelas pessoas que te conheciam anteriormente, olham para você hoje e falam: tem alguma coisa diferente, você mudou. Porque você nasceu de novo. Olha o texto que diz, lá em Ezequiel capítulo 11. Deixe aí a sua Bíblia marcada em 1 Pedro, nós vamos voltar lá. Mas olha comigo o que está escrito em Ezequiel capítulo 11, nos versos 19 e 20. Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20 está escrito o seguinte: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Esse texto do profeta é ou não é a expressão de um novo nascimento? O profeta evidencia isso ao ponto de dizer que o nosso coração ele é o quê? Tirado. O nosso coração de pedra ele é arrancado. Ninguém sobrevive sem o coração. Ou seja, a velha vida ela é tirada fora e uma nova vida é implantada. Um coração de carne, com novos desejos, com novas vontades, com novos desígnios. A inclinação que tínhamos para fazer o que é errado, que é fazer o mal, é lançada fora. E agora nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus. Nós passamos a ter prazer nos louvores, passamos a ter prazer na palavra de Deus, passamos a ter prazer em ter comunhão com os irmãos. E mais do que isso, nós começamos a aborrecer o pecado. Nós começamos a detestar o pecado. Porque nós somos novas criaturas. Percebe, meu irmão? Que antes de agirmos como recém-nascidos no reino de Deus, nós precisamos nascer verdadeiramente. E esse nascimento não é apenas da água, mas do Espírito. Quando Nicodemos encontrou o Senhor Jesus, Nicodemos foi até Jesus, ele elogiou a Jesus Cristo, chamou Jesus de mestre, quis ter uma conversa ali com ele, falou que ele fazia grandes sinais poderosos, maravilhosos, e que ninguém que não fosse enviado por Deus poderia fazer sinais como aqueles. E Jesus cortou essa conversa e foi direto. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. E essa é a primeira verdade que nós temos nessa vida. Precisamos nascer de novo, verdadeiramente. Se nascermos apenas da água, chegou o momento, meus irmãos, de nascermos verdadeiramente do Espírito, ter uma nova vida, ter comunhão com Deus, ter a presença dele em nossas vidas. É uma mudança completa, não é apenas uma melhoria, não são apenas alguns defeitos que nós deixamos para trás, mas tudo que era velho se faz novo pelo poder do Espírito Santo. Amém. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Essa é a primeira verdade que nós estamos trazendo aqui nesta manhã. Mas todo aquele que nasce, ele precisa crescer. Então nós voltamos lá na primeira carta de Pedro, e agora no capítulo 2, versos 2 e 3. Perceba que no verso 1, Pedro, ele vai exortar os crentes,
E ele vai dizer: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. O que Pedro está dizendo aqui? Essas coisas ficaram para trás. Vocês agora nasceram de novo. Então deixe tudo isso para trás. Despojando-vos de todos esses males. Mas agora, nos versos 2 e 3, ele nos incentiva, ele nos encoraja. Olha o que ele diz lá: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O que Pedro está dizendo aqui? Meus irmãos, nós só estamos aqui nesta manhã porque um dia a palavra de Deus penetrou no nosso coração. Não é verdade? Porque ninguém vem à igreja por obrigação, ou se nem não deveria. Ninguém vem à igreja por conta de outras pessoas. É lógico que é importante nós termos uma comunidade que se apoia, que se incentiva, que se encoraja. Mas o nosso principal motivo para estarmos aqui nessa manhã é adorar ao nosso Deus. E nós só podemos estar aqui com esse sentimento de adoração quando compreendemos que a palavra de Deus ela é verdadeira e que ela transforma vidas. Quando compreendemos que essa palavra ela pode purificar e pode salvar, porque é a palavra do Deus vivo. Portanto, todos que estamos aqui, estamos porque um dia ouvimos a palavra de Deus. Então Pedro diz: se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, já que vocês já experimentaram a palavra de Deus e viram que Deus é bondoso, porque vocês estão aqui, agora desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Em outras palavras, vocês já experimentaram que Deus é bom, que a palavra de Deus é verdadeira, então agora se esbaldem na palavra de Deus. Tomem a palavra de Deus, comam a palavra de Deus, se saciem da palavra de Deus, porque essa palavra ela é abundante. E se você quiser crescer na sua caminhada cristã, na sua vida espiritual, o único alimento que vai te sustentar é a palavra de Deus. Essa é a segunda verdade que nós temos nessa manhã. Amém. Meus queridos irmãos, não há quem permaneça na igreja apenas com louvor, apenas participando de grupos, apenas participando de confraternizações. Não há quem permaneça na igreja apenas participando dos cultos, sem ter comunhão com a palavra de Deus. Porque é essa palavra que sustenta, essa palavra que dá crescimento para o recém-nascido se tornar uma criança. E é isso que o Senhor pede para cada um de nós. Agora que já nascemos no reino de Deus, que já fazemos parte do reino de Deus, nós não podemos continuar para sempre como crianças, mas precisamos crescer. Jesus, por diversas vezes, ilustrou a entrada no reino de Deus como os pequeninos. Não é isso? Deixai vir a mim os pequeninos. Por diversas vezes ele deixou claro que se nós não nos tornarmos como crianças, não poderemos entrar no reino de Deus. Mas essas crianças, elas precisam crescer. Crescer no reino de Deus e não fora do reino de Deus. Elas precisam se desenvolver. Elas precisam alcançar maturidade espiritual. E é por isso que no verso 1, Pedro, ele diz, deixem essas coisas de lado, deixem as maldades, o dolo, a hipocrisia, a inveja, toda sorte de maledicência, ou seja, todo falatório mal, deixem isso para trás. Porque isso poderia acontecer quando você ainda era uma criança recém-nascida. Mas agora, conforme você vai crescendo no reino de Deus, essas coisas precisam ficar para trás. E não há outro meio de deixar todos esses males para trás, a não ser pela palavra de Deus. Amém. Você está em 1 Pedro? Vem comigo aqui na segunda carta de Pedro. Vira aí 2 páginas na sua Bíblia. No capítulo 1.
do verso 4 até o verso 7, Pedro, ele vai explorar essa caminhada cristã, esse desenvolvimento cristão. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 4 até o verso 7, diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos tornes coparticipantes da natureza divina. Então aqui, Pedro ele dá qual é o objetivo do cristão: se tornar coparticipante da natureza o quê? Divina. Tá certo? Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Percebe? Que é o mesmo que a gente viu lá no capítulo 2, na primeira epístola. Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Agora no verso 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Amém? Percebe que é uma escadinha? E todo cristão precisa colocar o pé nessa escada e dar o primeiro passo. Todo cristão, ele precisa se desenvolver, precisa crescer, precisa se tornar maduro espiritualmente. Ele não pode continuar vivendo como criança. Quando Paulo escreve aos crentes em Corinto, ele repreende eles, porque eles estavam buscando filosofias, sabedorias mundanas e misturando aquilo com religião. E Paulo vai falar para eles: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não pude dar alimento sólido. Eu tive que dar leite para vocês, porque vocês ainda se comportam como crianças espirituais. Percebe, meu irmão? Nós precisamos nascer no reino de Deus. Amém por isso? Amém. Mas também precisamos crescer no reino de Deus. E esse crescimento só pode vir mediante a palavra de Deus. Amém. Quando Jesus estava fazendo a oração sacerdotal junto dos seus discípulos, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ele disse ali claramente qual é o processo pelo qual todos nós somos transformados, somos purificados e somos alimentados para nos tornarmos cristãos maduros. João capítulo 17, verso 17, Jesus ali disse: santifica-nos na verdade, a tua palavra é o quê? É a verdade. Qual é o meio pelo qual o cristão então é santificado? A verdade, que é a palavra de Deus. Como então nós podemos remover todos esses males da nossa vida, deixá-los para trás? Com a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela tem primazia no nosso culto. Toda a liturgia ela é importante, porque ela se complementa. Oração, louvor, mas a palavra de Deus ela precisa ter primazia. E não pode ser qualquer palavra. Tem que ser uma palavra fiel, com ensinamentos fiéis. Não com ensinamentos que o público goste, mas com ensinamentos que Deus ordena aquele que prega, pregar. Quando nós olhamos que a palavra de Deus é o instrumento de Deus para nos santificar, lá em João 15, no verso 3 também, Jesus ele vai dar um exemplo muito claro. Ele vai dizer para os discípulos que eles já estão limpos pela palavra que foi dada a eles. É a palavra que purifica, que limpa o nosso caráter, meus irmãos. E quando nós olhamos para a cristandade de uma maneira geral, no qual nós vemos muitos cristãos, muitos pastores cometendo atrocidades, nós só podemos colocar que eles só fazem isso porque não estão tendo contato com a palavra de Deus. Não estão sendo limpos pela palavra de Deus. Não estão crescendo porque não estão se alimentando da palavra de Deus. E hoje em dia, meus irmãos, nós temos algo que é muito bom. Porque nós temos as redes sociais, nós temos os vídeos no YouTube, nós temos vários pastores gravando vídeos, estudos da escola sabatina, não é isso? Isso é uma bênção, sim ou não? Sim. Deus seja louvado por isso. Porque muitas pessoas podem então ouvir a palavra de Deus.
Mas lembra de uma coisa? Pedro disse que o cristão, ele precisa ter anseio, ele precisa ter desejo pelo alimento espiritual, pelo meio espiritual, que é qual? A palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos mais tempo ouvindo os outros falarem a respeito da palavra de Deus do que nós mesmos temos contato com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que todos esses recursos eles são uma bênção, e Deus seja louvado por isso, como cristãos, meus irmãos, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós não podemos delegar para outra pessoa. Nós não podemos apenas ficar ouvindo o que os outros falam e nós mesmos não comprovarmos com os nossos olhos. Sempre quando nós estudamos a palavra de Deus, nós abrimos com uma oração, para que o Espírito Santo nos guie naquele estudo e que as verdades sejam gravadas na nossa vida. Uma vez que essa verdade é gravada na nossa vida, então ocorre a transformação do cristão, porque pelo poder do Espírito Santo agora ele pode obedecer o que ele aprendeu. Muitas vezes, quando nós só ficamos ouvindo e assistindo, muitas vezes a gente não ora para isso, a gente não convida o Espírito Santo para participar, e aquilo que foi dito ficou para trás. Daqui meia hora você já esqueceu tudo o que foi dito. Onde que ocorreu a transformação? Onde que ocorreu a limpeza, a modificação, o crescimento espiritual? Foi deixado de lado, percebe? Quando Deus deixa a sua palavra para nós como um instrumento de santidade, meus irmãos, não é opcional, é obrigatório. Para deixarmos de ser crianças, para crescermos, amadurecermos espiritualmente, é necessário que nós passemos tempo com a palavra de Deus. Mas hoje eu tenho inúmeras coisas a fazer, eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Todos nós temos inúmeras coisas para fazer, principalmente as mulheres, não é isso? Porque elas têm, na maioria das vezes, têm dois trabalhos. Elas têm que trabalhar fora de casa e têm que trabalhar dentro de casa. Ou seja, ter muitas coisas para fazer não é desculpa. Todos temos. Mas nós precisamos dar prioridade. E a palavra de Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Se quisermos crescer em graça, nos tornarmos cada vez mais semelhantes à imagem do Senhor Jesus, a verdade que nós temos hoje é que unicamente a palavra de Deus pode nos conceder esse alimento para que nós possamos crescer. Ela não pode ser deixada de lado. É por isso que muitas vezes nós vemos essas atrocidades acontecendo no meio cristão. Igrejas que substituem o momento de estudo profundo da palavra por louvores, 3 horas de louvor. Mas na palavra de Deus são 15 minutos, é um sermonete. Não há estudo. Muitas vezes as pessoas vão à igreja para gritar, para pular, para extravasar. Mas quando abre a palavra de Deus, é uma palavra profética, que muitas vezes não ensina nada, e só distorce o que está escrito. É por isso que nós vemos o mundo cristão da maneira que ele se encontra hoje. Mas a verdade de Deus para nós, nesta manhã, é que além de nascer novamente, nós precisamos crescer em graça. Vem comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Está escrito assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Se nós permanecermos em Jesus, e a palavra dele permanecer em cada um de nós, aquilo que nós pedirmos para a nossa vida espiritual será feito. Amém. Você está lutando contra o pecado? Você
Você está lutando contra o desânimo. Muitas vezes você acha que não consegue vencer essa batalha. Já está cansado. Às vezes a religião, a vida cristã se torna um fardo, o qual você não está conseguindo mais carregar. Jesus pede para que nós permaneçamos nele. É Ele que pode lidar com todas essas situações. Amém. É Ele que tira o fardo pesado e coloca um fardo leve para caminhar junto conosco. Amém. E só tem uma maneira de nós permanecermos em Cristo. É através da sua palavra. Amém. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas, elas têm um desejo quase que místico de ter uma experiência com Deus. Eu quero sentir Deus na minha vida. Já conheceu alguém assim? Se a pessoa não chorar, é porque o Espírito Santo não se manifestou ali. Se a pessoa não sentiu um calafrio, não sentiu um arrepio, é porque a presença de Deus não esteve ali. Muitas pessoas, elas têm esse desejo de ter essa união com Deus, de ter esse encontro com Deus, de uma maneira mística, baseada em sentimentos. Mas sabe quando nós permanecemos em Deus? Quando nós permanecemos na palavra. Quando nós permanecemos na palavra, no nosso estudo diário, quando nós levamos tempo para ouvir Deus falar conosco, nós estamos permanecendo em Deus. Amém. Amém. É neste momento que as palavras de Cristo permanecem em nossas vidas. Amém. E é somente através desse alimento que nós vamos poder crescer perfeitos, sem defeitos, com caráter íntegro, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, um certo irmão, em uma oportunidade, chegou atrasado na escola sabatina, chegou fazendo barulho, balançando, querendo aquele alvoroço todo. O professor ali, por favor, irmão, se sente, né? Ele sentou, e aí durante a condução ali da escola sabatina, interrompia, falava alto, etc. Os irmãos repreendiam ele continuava falando. E aí o professor da classe, poxa vida, o que está acontecendo, né? Não é a primeira vez, não é a segunda vez, ele quase sempre tem esse tipo de comportamento, eu vou conversar com ele no final. Chegou no final do culto, falou, meu irmão, por que você está agindo dessa maneira? Por que você continua fazendo essas coisas vez após vez? Já faz tanto tempo que você está aqui conosco e você continua ainda agindo dessa maneira. E o irmão virou para ele e falou assim, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Eu nasci assim, você vai ter que me respeitar. Meu pai era assim, eu sou assim também. O que eu vou fazer? Você conhece alguém assim? Os outros que lutem, né? Eu sou assim. Agora os outros, quem não gosta, é que luta. E aquele professor com muita paciência olhou para ele e falou assim, meu irmão, você crê que o Senhor Jesus é o Salvador? Creio. Com toda a minha fé. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Desceu as águas batismais? Sim, em nome de Jesus eu sou uma nova pessoa. E aí o professor olhou para ele e falou assim, agora que você é uma nova pessoa, que você nasceu de novo, que características você vai herdar do seu Pai Celestial? Que características nós estamos herdando do nosso Pai Celestial? Se ainda não experimentamos o novo nascimento do Espírito, chegou a hora de experimentarmos, irmãos. Amém. Nós não podemos mais adiar. Se ainda falta avançar na vida cristã, crescer, o segredo nós já desvendamos. Comunhão com Deus através da sua palavra. Todo o tempo que nós investimos na leitura da palavra de Deus, pessoalmente, não ouvindo os outros falar, mas nós mesmos, dedicando tempo para ouvir Deus falar, pegar a palavra de Deus e falar, Senhor, fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo. E estudarmos o texto, seja da lição da escola sabatina, seja do Reavivados por uma palavra. Meus irmãos, é nesse momento que Deus permanece em nós. Amém. Que nesta manhã, essas verdades
tenham sido importantes para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Essas foram somente as primeiras. Nós convidamos vocês a continuar conosco durante toda a semana. Amanhã à noite nós iremos falar sobre pedras. O cristão, além de ser uma criança recém-nascida, ele também é uma pedra. E se você quiser entender melhor esse assunto, você está convidado a participar.